Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos para mais um dia de leitura bíblica e estamos lendo a Bíblia toda em 2026. Estamos lendo em ordem cronológica e vamos dar continuidade no livro de Êxodo. E se você está novo por aqui, quero convidar você a fazer parte do nosso clube de leitura, né? Eu chamo de corrente de oração, que é esse canal Vida em Cristo, amém? Você pode se inscrever, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar com quem você ama, em nome de Jesus, amém? Vamos para a leitura do dia. Êxodo capítulo 22. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido para que morra, não se derramará sangue por ele. Se o sol houver se levantado sobre ele, derramar-se-á sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. Se ele não possuir nada, será vendido pelo seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, ele restituirá em dobro. Se um homem fizer um campo ou uma vinha a ser comida e colocar nela seu animal e for alimentar no campo de outro, então do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam consumidos os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, o que iniciou o fogo, certamente fará restituição. Se um homem entregar a seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, que ele pague em dobro. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele colocou a mão nos bens de seu próximo. Para todo tipo de transgressão, seja por boi, por jumento, por ovelhas, por vestes ou por qualquer coisa perdida, que outro protestar ser seu, a causa de ambas as partes virá diante dos juízes, e aquele a quem os juízes condenarem, este pagará em dobro ao seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou algum animal para guardar, e este morrer, ou for ferido, ou levado embora, sem que nenhum homem veja, então haverá um juramento do Senhor entre os dois, de que ele não pôs a mão nos bens de seu próximo, e o dono disso o aceitará, e o outro não o restituirá. E se lhe for furtado, ele fará restituição ao seu dono. Se for dilacerado, então que ele o traga em testemunho, e ele não fará restituição pelo que foi dilacerado. E se um homem pedir emprestado alguma coisa de seu próximo, e for ferido ou morrer, não estando com ele o dono, ele certamente fará restituição. Mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se foi uma coisa alugada, será pelo seu aluguel. E se um homem seduzir uma virgem que não é desposada, e ele se deitar com ela, ele certamente a adotará e tomará por sua mulher. Se o seu pai completamente se recusar a dá-la,
ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Não deixarás de viver uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal certamente será morto. Aquele que sacrificar a qualquer Deus, e não somente ao Senhor, este será totalmente destruído. Misericórdia, meu Pai. Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem o órfão. Se os afligirdes de alguma maneira a eles, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira arderá, e eu vos matarei à espada. E vossas mulheres serão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a qualquer de meu povo que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota, nem lhe imporás a usura. Se tomares a veste de teu próximo por penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque esta é a sua única coberta, é a veste da sua pele, em que ele dormirá, e acontecerá que, quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou benevolente. Aleluia. Não injuriarás os juízes, nem maldirás o governante do teu povo. Não tardarás a oferecer o primeiro de teus frutos maduros, nem de teus licores. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma forma farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, no 8º os darás a mim. E sereis para mim homens santos. Não comereis carne alguma que foi dilacerada por animal no campo. Vós a lançareis aos cães. Êxodo capítulo 23. Não levantarás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa modificando a ação após muitos, distorcendo o julgamento. Nem ao homem pobre favorecerás na sua causa. Se encontrares o boi ou o jumento de teu inimigo desgarrado, certamente o levarás de volta a ele novamente. Se vires o jumento de alguém que te aborrece deitado debaixo de sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Não perverterás o direito de teu pobre na sua causa. Guarda-te de questões falsas, e o inocente e o justo não matarás, porque não justificarei o ímpio. E tu não aceitarás presente, porque o presente cega o sábio e perverte as palavras do justo. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração de um estrangeiro, visto que fostes estrangeiro na terra do Egito. E 6 anos semearás a tua terra e colherás o seu fruto, mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar sossegada, para que os pobres do teu povo possam comer, e o que eles deixarem, os animais do campo comerão. Da mesma maneira agirás com tua vinha e com teu olival. 6 dias farás tua obra, e no 7º dia descansarás,
para que o teu boi e o teu jumento possam descansar, e o filho de tua serva e o estrangeiro possam ser revigorados. E em todas as coisas que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem fazei menção, nem sejam ouvidos da vossa boca. 3 vezes por ano celebrarás uma festa para mim. Guardarás a festa dos pães ázimos. Comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega, as primícias do seu trabalho, que semeaste no campo, e a festa da colheita, que é no fim do ano, quando tiveres colhido o teu trabalho do campo. 3 vezes por ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã. O primeiro das primícias da terra trarás para a casa do Senhor, teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e obedece à sua voz. Não o provoques, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Mas se realmente obedeceres à sua voz e fizeres tudo quanto eu disser, então serei um inimigo dos teus inimigos e um adversário dos teus adversários. Pois o meu anjo irá adiante de ti e te conduzirá aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus. E eu os eliminarei, não te curvarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas o destruirás totalmente e quebrarás completamente as suas imagens. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós a enfermidade. Na tua terra não haverá ninguém que aborte, nem estéril. Cumprirei o número dos teus dias. Enviarei o meu temor diante de ti e destruirei todo o povo a quem fores. E farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. E enviarei vespões diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti em 1 ano, para que a terra não se torne desolada e os animais do campo se multipliquem contra ti. Aos poucos os expulsareis de diante de ti, para que tu aumentes e herdes a terra. Eu colocarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e do deserto até o rio, porque entregarei os habitantes da terra em tua mão. E tu os expulsarás de diante de ti. Não farás pacto com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso certamente te será por armadilha. Êxodo capítulo 24. E ele disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel,
e adorai de longe. E somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirá o povo com ele. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor disse nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sob o monte, e 12 pilares segundo as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens dos filhos de Israel, que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem dito faremos e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como trabalho pavimentado de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus e comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. E Moisés subiu e seu ajudante Josué. E Moisés subiu o monte de Deus e disse aos anciãos: esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Hur estão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, achegue-se a eles. E Moisés subiu o monte, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias. E ao 7º dia, ele chamou Moisés do meio da nuvem. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém. Essa foi a leitura de hoje, meus irmãos. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. Aleluia.